Irmãos, vejam que pregação poderosa. Impossível não se impactar. O padre Duarte Lara, em sua pregação, destaca a importância de compreender que Jesus quis fundar uma igreja, refutando a ideia de que a igreja foi uma invenção posterior dos cristãos. Ele enfatiza a escolha dos 12 apóstolos, especialmente Pedro, a quem Jesus deu as chaves do reino, simbolizando a fundação da igreja sobre ele, chamando-o de pedra. O padre ressalta a relevância dessa imagem nos tempos de Jesus, quando construir sobre uma rocha era crucial para garantir a solidez de uma edificação. Ele conecta essa ideia ao papel do Papa como sucessor de Pedro, enfatizando que o Papa é o fundamento visível da unidade da Igreja. Além disso, o padre aborda as divisões e confusões presentes na Igreja atualmente, mencionando críticas ao Papa Francisco e disputa entre bispos. Ele destaca que, apesar das controvérsias, é essencial lembrar as verdades fundamentais e olhar para os problemas dentro da Igreja, com uma perspectiva divina. O padre também aborda as categorias de progressista e conservador, alertando para a inadequação dessas distinções na Igreja, pois são categorias políticas e sociológicas e não bíblicas. Ele enfatiza que a verdadeira distinção que importa para Deus é entre os fiéis e os infiéis, aqueles que temem a Deus e os que não temem. Ao falar sobre a atualidade, o padre menciona questões delicadas, como a comunhão para pessoas recasadas e a bênção de uniões homossexuais, destacando a importância de permanecer unido ao Papa e à Igreja fundada por Jesus. Ele esclarece que a obediência ao Papa não implica que tudo o que ele diz seja infalível, mas que a obediência é fundamental para permanecer fiel à palavra de Deus. Em suma, a pregação do padre Duarte Lara busca esclarecer os fiéis sobre as bases da Igreja fundada por Jesus, o papel do Papa como sucessor de Pedro e a importância de manter a unidade na fé, mesmo diante de desafios e controvérsias. É importante que repassem, muitas pessoas precisam saber o que o padre explicou. Vejam com atenção. Jesus quis fundar uma igreja. Essa é uma primeira ideia importante. Tem pessoas hoje que dizem que Jesus não quis fundar uma igreja. Jesus só veio para pregar o reino de Deus. E depois os cristãos é que inventaram a igreja. Você acabou de escutar no Evangelho. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então Jesus tem uma intenção explícita, fundar uma sua igreja. Por isso Jesus escolheu os 12 apóstolos e os foi formando. E pouco a pouco lhes foi dando cada vez mais responsabilidade, mais poder. Os enviou a pregar com o poder de curar as doenças e expulsar os demônios. E depois, a Pedro, dar-te-ei as chaves do reino. Tudo o que tu ligares, ficará ligado. Tudo o que tu desligares, ficará desligado. Então, um dos 12, Jesus escolhe para ser a rocha. Tu és Simão, né? Tu és Pedro, mudou o nome. Em aramaico, Pedro, Cefa, significa pedra. Essa imagem é muito forte, para nós hoje não é tão evidente, mas no tempo de Jesus, se você queria construir uma casa, você tinha que buscar um terreno que fosse rochoso, que fosse sólido, porque senão a casa vai abaixo. E no templo de Jerusalém tinha uma grande construção, que era o templo de Deus. Esse templo estava construído sobre uma gigantesca rocha. E essa rocha é que dava solidez a todo o edifício. Sem esse fundamento, o edifício do templo de Jerusalém viria abaixo. Então Jesus está dizendo, tu és Simão, o seu nome vai ser pedra, e sobre essa pedra eu vou construir a minha igreja, que somos todos nós, que é um templo de pedras vivas, você e eu.
Somos o templo de Deus, o novo templo, construídos sobre a rocha de Pedro. Então, e nós sabemos que o Papa é o sucessor de Pedro, na missão de Pedro. Se vocês repararem, as armas do Papa tem lá aquelas duas chaves, né? Tem o emblema do Papa e depois tem as duas chaves, né? Porque Jesus a Pedro disse: dar-te-ei as chaves do reino de Deus. Tudo que tu ligares será ligado, tudo que tu desligares será desligado. Jesus quis dar a um dos apóstolos um poder maior e uma missão diferente dos outros. Ser o fundamento visível da unidade da sua igreja. Essa é a missão do Papa. Por que estou falando isso? Porque hoje eu noto que dentro da igreja, fora da igreja tem muita confusão, mas cada vez mais dentro da igreja tem muita confusão. E eu ouço cristãos católicos que falam mal do Papa Francisco, falam mal dos bispos, e se vê mesmo entre muitos bispos e cardeais muitas guerras muito tristes. Penso que a maioria do povo de Deus não tem tanta noção, mas os padres, os religiosos que estão mais por dentro do que está acontecendo na igreja, assistem a tudo isso. E então é bom relembrar estas verdades fundamentais para olharmos para estes problemas como Deus olha, não com olhos simplesmente humanos. E eu vejo que muita gente boa olha para esses problemas com olhos muito humanos. Por exemplo, uma tendência muito frequente nos meios mais eclesiásticos: distinguir os católicos entre progressistas e conservadores. Não sei se vocês já ouviram alguma vez: esse é um bispo muito conservador, ou esse é um bispo muito progressista. Essa maneira de dividir os crentes é uma maneira muito mundana. Se você pegar a palavra de Deus, a Bíblia, Deus nunca distingue o seu povo entre conservadores e progressistas. Essa é uma categoria política, é uma categoria sociológica, não é uma categoria bíblica. Então é perigoso usá-la. Não é que não se possa usar, mas tem que ter cuidado. Como distingue, podíamos perguntar, como distingue Deus o seu povo ou a humanidade? Na Bíblia o que encontramos? Encontramos, por exemplo, a distinção entre aqueles que temem a Deus e aqueles que não temem a Deus, entre o justo e o ímpio, entre o temente de Deus e o pagão. Ou outra, por exemplo, é entre fiel e infiel. Então essas são as categorias bíblicas. Essas são as que temos que ter sempre no nosso coração, nos nossos pensamentos, quando pensamos nesses problemas que estão acontecendo. Esse bispo é muito progressista, esse bispo é muito conservador, vamos jogar ele fora. A pergunta que você tem que fazer é: mas ele é fiel? Ele teme a Deus? Essa é a pergunta certa. E posso dar para vocês alguns exemplos de como essas categorias conservador e progressista são perigosas. Por exemplo, o Papa Bento XVI, quando era um jovem sacerdote, Joseph Ratzinger, era um famoso teólogo da Alemanha.
E quando ele era jovem teólogo, ele participou no Concílio Vaticano II como um dos peritos, como um especialista. Só os grandes teólogos participavam. Ele participou como perito, ainda sacerdote. E nesses tempos ele era conhecido como sendo um teólogo, para a sua época, como um teólogo progressista. Imaginem. Mas isso significa que ele era um teólogo infiel? Pergunta. Não. Era um teólogo considerado progressista, tinha ideias avançadas para o seu tempo, mas nunca ninguém o considerou um teólogo infiel à palavra de Deus, um teólogo herético em suas doutrinas. Então, conservador, progressista, não sempre coincide com fiel e infiel. Podíamos dizer até que, regra geral, os sacerdotes, os teólogos, os crentes, os católicos conservadores são fiéis, regra geral, e que os progressistas têm mais tendência a ser infiéis. Mas não é sempre assim. E por isso, como eu dizia no início, essa distinção entre conservador e progressista é perigosa. Perigosa. A verdadeira distinção, aquela que interessa ao céu, a Jesus e a Maria, é fiel ou infiel. Se está sendo fiel a Deus, à palavra de Deus, aos mandamentos da lei de Deus? Essa é que é a questão. Padre, o senhor está falando tudo isso, eu não percebo bem. Mas como eu dizia, estamos assistindo a grandes divisões que cada vez se tornam mais visíveis dentro da própria igreja. Coisas que jamais sonharíamos ver estão acontecendo hoje. Não é um dia se calhar vão acontecer. Não, já aconteceram. Temos cardeais lutando contra cardeais, bispos falando contra bispos, muita confusão sobre coisas muito importantes. Dou 2 ou 3 exemplos. A questão da comunhão às pessoas que estão recasados civilmente, que vivem numa situação de adultério. Então tem bispos, tem cardeais que dizem, não, está tudo bem, não tem problema. Tem outros que dizem, não, Jesus essa não é a vontade de Deus. Tem outros bispos e cardeais que dizem, vamos arranjar uma bênção, uma celebração para dar uma bênção às uniões homossexuais, aos casais gay, na igreja. E outros dizem, não, isso não tem jeito, Deus não quer isso. Então são coisas que estamos vivendo hoje. Não é se calhar um dia vai acontecer. Não, estão acontecendo e que pouco a pouco nos mídias seculares se fala. As pessoas falam disso no seu trabalho. E às vezes nós católicos perguntam para você, e então, e aí, como é? Mas o bispo tal diz isso, o Papa diz aquilo. E nós somos apanhados no meio dessa confusão, sem saber o que pensar e o que dizer. Então, queria ajudar vocês a se esclarecerem sobre alguns pontos que são fundamentais, para não nos deixarmos confundir. A igreja foi fundada por Jesus. Jesus quis fundar a sua igreja. Fundou a igreja sobre Pedro. A missão de Pedro se transmite, se perpetua nos seus sucessores, no Papa. E por isso, para nós estarmos unidos à Igreja de Cristo, temos que estar unidos ao Papa. Essa é uma consequência